Olá, gente. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula com essa atividade aí, tá? É a atividade de figuras e seus valores, certo? Então, para a gente fazer essa atividade aí, você tem que estar atento à figura e quanto ela corresponde, o seu valor dela, certo? No primeiro quadrado aí, tá? Na sua esquerda, o primeiro, né? Já tem uma resposta aí. Como? Logo lá em cima tem a figura pretinha, que é a semínima, que você já sabe sobre alguns nomes e valores, certo? Então a pretinha aí, bem do lado dele, tem um número 1, que está correspondendo a um tempo. Mas com a outra figura lá embaixo, que é a branquinha, né? Que já é a mínima. A mínima vale quanto? 2. Então, 1 com mais 2 da mínima dá quanto? A resposta 3. Então tá aí a resposta do primeiro quadradinho, certo? Então você tem que saber o nome da figura e seus valores. No segundo quadradinho que vocês vão fazer o segundo, o terceiro e os demais de baixo. Eu vou dar só a dica. Por exemplo, no segundo quadradinho nós temos uma pausa aí, certo? É a pausa de quem? É a pausa da semínima, né? Se a pausa da semínima, então significa dizer que ela tem o mesmo valor da figura da semínima. Então você já viu que a semínima é a pretinha. Então se a pretinha tem um tempo, a pausa dela também vai valer um tempo. Logo nesse segundo bloco aí, você vai colocar a somatória de 1 mais 1, certo? Então olha só, logo mais adiante você vai ter duas colcheias, 2 em cima e 2 embaixo. Então você sabe que cada colcheia vale quanto? Vale meio. Então meio mais meio lá em cima, 1. Meio mais meio, 2. Então logo no último quadradinho eu vou ter 2 tempos somando 2 colcheias e 2 colcheias de baixo, certo? Então o bloco da parte de baixo é você que vai fazer. Tá bom? É você que vai fazer o bloco do de baixo. Mas eu vou dar uma dica nas figuras de pausa, que é a figura de silêncio, certo? No último bloco, que é o segundo, lá descendo, né? Você tem uma pausa de cabeça para baixo. Peça um chapéuzinho lá, olha, chapéuzinho para cima, chapéuzinho para baixo. No segundo, tá me entendendo? No segundo bloco abaixo, lá no último, eu tenho uma mínima e tenho uma pausa de quem? Quando está para baixo, é a pausa da semibreve, certo? Se a pausa da semibreve, logo ela vai ter o mesmo valor da figura da semibreve, certo? Então a semibreve vale quanto? 4. Então essa pausa também vai valer 4, certo? São só algumas observações que eu estou repassando para você ficar atento na hora de responder essa atividade aí, tá bom? Qual é a outra dúvida que pode surgir também? É a outra pausa parecida com essa, agora ela já é aquela com chapéuzinho para cima, é o último quadrado, tá? Nós temos só pausa no último quadrado aí. E qual é esse último quadrado? O que tem nesse último quadrado? Eu tenho a pausa, que é a cobrinha, que é a pausa da semínima. E tenho também a pausa de quem? Essa pausa é diferente da semibreve. Essa é a pausa da mínima, certo? Se é a pausa da mínima, ela... Voltando, gente, olha só. Nós paramos na pausa de quem? Na pausa da mínima, né? O que acontece com a pausa da mínima? Quantos tempos vai ter a pausa da mínima? Que é esse último quadrado aí, que eu tenho duas pausas aí, a pausa da semínima e da mínima. Mas a pausa da mínima, ela vai corresponder ao mesmo valor da figura da mínima. Então a mínima tem quantos tempos a mínima? Tem 2 tempos, não é isso? Então você vai fazer a somatória também das pausas e colocar embaixo o seu valor correspondente as figuras de silêncio, que são as pausas, certo? Então, nessa atividade você vai transcrever para o caderno, tá? E vai copiar do mesmo jeito e colocar seus valores, tá?
Sempre observando o que? Você olha para a figura, fala o nome e já pensa no tempo. Para você se acostumar a falar a figura e seu valor. A figura e seu valor. Certo? Então, nessa atividade hoje nós temos as figuras da semibreve, nós temos as figuras da mínima, nós temos a figura da semínima e temos a figura de quem? Da colcheia nessa atividade. Também temos a pausa da semibreve nessa atividade, nós temos a pausa da mínima, temos a pausa da semínima, mas não temos a pausa da colcheia. Então temos 3 pausas aí para você prestar atenção, tá ok? Então essa atividade é uma atividade de valores das figuras. Você vai somar e vai colocar embaixo esses valores, certo? Então, olha só, qualquer dúvida, você volta o vídeo e volta que eu comentei as figuras e seus valores, certo? Para você conseguir fazer com mais precisão, certo? Então, bora recapitular. Semibreve, 4 tempos. A pausa da semibreve, também 4 tempos. Mínima, 2 tempos. A pausa da mínima, 2 tempos. Semínima, 1 tempo. A pausa da semínima, 1 tempo. E colcheia, só uma colcheia, meio tempo. Mas vocês estão vendo sempre em grupo de 2. Então, se tem 2 juntas, você vai ter que somar meio mais meio, que corresponde o quê? A 1 tempo, que são os valores aí. Certo? Então nessa atividade, com todas essas informações você consegue fazer. Mas lembrando que muito dessas figuras nós já trabalhamos em sala, os nomes e os seus valores. Então se acostume a falar pelo nome, tá ok? Agora a nossa próxima atividade que a gente vai fazer é atividade de ritmo, ok? Vamos lá. Vamos lá, gente, nessa atividade de ritmo que a gente vai fazer agora, né, vamos fazer essa atividade falando, tá? E também executando com palmas, ou pode ser com 2 objetos sonoros, 2 canetas, pode ser também, tá? Só que antes de começarmos a fazer a leitura, vamos identificar lá em cima. Só temos 2 figuras aí, pessoal, 2 figuras para a gente executar esse ritmo, certo? Então lá em cima tem um desenho de 2 figuras, a semínima e as 2 colcheias, certo? Lá no quadrado aí em cima. Aí tem a lição número 1, a lição número 2, lição número 3, lição número 4 e lição número 5, certo? Todas essas lições só são com essas 2 figuras, que é a semínima, que é a pretinha, e as 2 colcheias, tá? Uma observação, como é que nós vamos ler? Vocês sabem que para a gente ler o ritmo, a gente usa alguns apelidos para cada figura, certo? Então, vocês sabem que a figura, que é a pretinha, a gente fala para ela o que? Tá. E quando a gente vê 2 colcheias, a gente coloca 2 ti, né? A gente fala ti, ti, né? Então, com essas 2 palavrinhas, a gente toca a colcheia, ti, 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 ti. E se for só a figura da semínima, a gente vai falar tá, 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 certo? Então vamos partir desse raciocínio, certo? Vamos partir desse raciocínio para a gente fazer. Por exemplo, se a gente fosse fazer com 2 canetas, como é que seria? Ó, tá, 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 tá. E se eu fosse fazer a colcheia, que é o ti, ti, como é que seria? Ti, 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 ti. Se eu fosse fazer com palma, tá, 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 tá. Se fosse fazer a colcheia, ti, 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 sem falar. Isso aqui é o ritmo de colcheia, ritmo de semínima. Tá, 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 certo? Então, olha só, vamos fazer a lição número 1. Como é que seria? Primeiramente, nós temos no número 1 3 semínimas e depois 2 colcheias. E tem uma barra separando. E logo em seguida, uma semínima
e 2 cocheias. De novo, uma semínima e 2 cocheias. Traduzindo, como é que ia ser? Ia ser tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Falando, certo? Isso que é assim. Se for fazer com palma, como é que seria? Tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Então esse aí é o desenho número 1, tá? Esse aí é o ritmo número 1. Se fosse fazer com ritmo, executando na batida, como é que seria? Tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, ti. Lembrando que eu estou falando só para você ter noção aonde está o ritmo, mas é claro que você tem que tentar fazer sem fazer o ritmo, por exemplo, com palma ou com 2 canetas, sem falar o tá, para você que se acostuma. Por exemplo, vou fazer agora sem falar, vai ser só na batida. Acompanhe o número 1. Certo? Se fosse com palma. Certo? Então é assim que ia ficar a lição número 1. Como é que ia ficar a lição número 2? Vamos lá? Falando, ia ser tá, ti, 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 tá, tá, ti, ti, tá, tá. Essa é a lição número 2. Se a gente fosse fazer com palma e falando, como é que ia ser? Tá, ti, 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 tá, tá, ti, ti, tá, tá. Ia ficar dessa forma aí, certo? Então olha só, a lição número 2, ela é composta de muitas cocheias aí, tá? Então tem que prestar atenção nesse ritmo. Se fosse na batida, como é que com 2 canetas seria? Tá, ti, 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 tá, tá, ti, ti, tá, tá, certo? Então olha só, nós temos que praticar. Vamos já fazer a próxima lição, a lição número 3 agora. Vamos lá na lição número 3. Como é que seria? Primeiro assim, a lição número, vamos fazer a lição número 4, tá bom? Vamos fazer a número 4 agora. Ti, ti, tá, tá, ti, 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 tá, 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 certo? Se fosse com palma, ti, ti, tá, tá, ti, 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 tá, tá, tá. Se não fosse fazermos essa lição aí na batida com a caneta, como é que seria? Com 2 canetas. Presta atenção que sempre eu estou falando para facilitar, mas uma vez você tem que fazer sem a fala, só com ritmo na caneta, só com palma. Vou fazer com a batida da caneta e depois a gente faz sem a voz. Vamos lá, presta atenção. Ti, ti, tá, tá, ti, 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 tá, tá, tá. Ficaria dessa forma. E se eu te fosse fazer sem a voz, como é que seria? Com palma, sem a voz. A quarta lição, tá? Ficaria dessa forma aí, certo? Vamos fazer a última lição aí. Lendo primeiro. Tá, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Ia ficar dessa forma falando. Se a gente fosse fazer com palma, falando e palma. Tá, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Viu só? Então o que acontece nessa atividade aí? Eu fiz falando e a palma.
E nessa lição aí, pode ver que você tem que ficar atento, que logo quando você termina de fazer o tá, entra logo a colcheia, que é o tit, né? Então tem que ficar prestando atenção nesse detalhe aí. De novo, a lição número 5. Falando tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Se a gente fosse fazer falando e fazendo palma, seria tá, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Certo? Muito bom, né? Por quê, pessoal? Porque se a gente precisar fazer uma batida num tambor, temos que saber como é que a gente faz usando essa batida. Vou bater aqui na mesa. Como é que ficaria se fosse fazer um ritmo, né, com essa batida? Seria tá, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Mais uma vez, tá, tá, ti, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Eu estou usando uma batida numa mesa aqui, assim que ia ficar esse ritmo. Então, essa atividade de ritmo que a gente trabalhou hoje, ela é importante sim para a gente começar, tá me entendendo, a entender esse ciclo da leitura das músicas, certo? Porque esse ritmo aí vai ajudar muito a gente quando a gente for pegar outras coisas para a gente fazer na leitura de uma partitura. Então, ler essa parte de ritmo ajuda muito. Então, eu quero que você fique atento, tá me entendendo? Nessa batida e na característica de cada uma dessas figuras. Hoje, nós fizemos o ritmo somente de duas figuras, que foi a pretinha, que a gente chama de semínima, e as duas colcheias, que a gente chama de tit, certo? Então, se acostume a falar pelo nome da figura e se acostume também a pensar nesse ritmo de cada uma delas. Tá ok? Até a nossa próxima aula.